Oi, tudo bem? Vamos mexer com os nossos pensamentos, agitar o mundo da reflexão e do conhecimento que existe em nós? Este é o Pare, sua pausa para a reflexão. Muitos estudiosos acreditam que, até o século XVI, uma pessoa tinha condições, ao longo de toda a sua vida, de ler todas as obras publicadas até aquele momento da história. Em nosso século XXI, uma pessoa, ao longo de toda a sua vida, não tem condições de ler o que se publica, o que se produz em um só dia. Afinal, o que é ser leitor neste mundo de tantas informações? Fique comigo, que este será o tema do episódio que começa agora. Podemos pensar e entender a leitura como sendo uma atividade individual, porque sempre ela acontece no nível individual. Porém, ela é uma atividade social. Por que a leitura é uma atividade social? Porque ela depende da formação de leitores dentro da sociedade. Primeiramente, a escrita é uma tecnologia desenvolvida pelos seres humanos, algo em torno aí de, acredita-se que em torno de 3.000 anos atrás. Será tema de um episódio futuro. Por ora, a gente precisa pensar que ela é uma tecnologia, então ela foi desenvolvida. E como consequência nós tivemos a leitura da escrita. Também teremos um episódio falando da leitura de mundo, de que forma a escola e a educação pode incorporar a leitura de mundo e de que forma ela se comunica, essa leitura de mundo se comunica com a leitura da palavra escrita. No entanto, agora eu estou falando da leitura da escrita, que é a questão da formação de leitores. Formação de leitores. Existe fórmula? Não, infelizmente não existe fórmula. Normalmente se torna leitor lendo. E a principal fonte de geração de leitores é o espelhamento. Pais que leem, que têm o hábito de ler, que têm o contato com o livro, levam seus filhos a terem o contato com o livro e assim também a lerem. Ou seja, é por exemplo, é espelhamento. Mas como teremos espelhamento na realidade brasileira? O Brasil, ele hoje, com os novos referenciais do INAF, que é o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, desenvolvido pelo Instituto Montenegro, ele aponta hoje que nós temos 29% de analfabetos funcionais. Desses, alguns são analfabetos totais, nenhum contato com a escrita, só reconhece muito poucos números, e alguns são rudimentares. O que é o rudimentar? Reconhece as letras, reconhece algumas palavras e manuseia a cédula de dinheiro, né? Então é o elementar, já não consegue manusear nenhum texto, mesmo que seja um bilhete. Os outros 71%, que são os alfabetizados funcionais, eles se distribuem entre elementar, intermediário e proficiente. Para termos uma ideia, e em um outro momento a gente também vai discutir sobre essa distribuição, proficiente é aquela pessoa que manuseia com naturalidade todo e qualquer texto, seja ele simples ou mais complexo. Os proficientes no nosso país são 12%, um número que aumentou se compararmos com 10 anos atrás, mas que está longe de ser minimamente ideal. Por quê? Porque se esperaria que quem terminasse o ensino médio seria um leitor proficiente. E ainda mais, quem terminasse o ensino superior deveria de ser um leitor proficiente, pelo trabalho com a informação, por tanto de estudo que teve. Mas essa não é a nossa realidade, infelizmente. Assim, nós não temos um número considerável de pessoas com proficiência em leitura. Como formar leitores se nós não temos leitores em abundância? É um ciclo vicioso negativo, né? Vicioso mesmo, não é virtuoso. Sobra para quem
formar leitores? A escola. Mas para a escola formar leitores, ela precisa de ter professores leitores. Não é, infelizmente, a realidade de nosso país e, de certa forma, isso vem de longa data. A cultura da leitura, e recentemente tivemos uma pesquisa que demonstrou que o número de leitores em absoluto, não só em porcentagem, mas em absoluto, está em declínio, está em queda, né? Então nós temos um sistema que não é exemplo para a formação de leitores. Então, como formar leitores nessas situações? Nós precisamos repensar, principalmente destacando Nicholas Carr, um pesquisador, um jornalista, mas também pesquisador sobre a leitura, que escreveu o livro A Geração Superficial. Isso na primeira década desse nosso século. Ele já alertava sobre a superficialidade da leitura em termos mundiais. Relativamente recente, saiu uma obra de Marianne Wolf, uma neurocientista, que fala sobre o cérebro no mundo digital. Aí já pensando nessa última década que tivemos, sob a influência do smartphone, que também merece um episódio especial. O smartphone na mão de nossos filhos, de nossos alunos, das crianças, é avassalador esse aparelho para a destruição do trabalho com a leitura. Por quê? Nós temos tudo mais fácil, resumo, resenha, áudio comentando ideias principais. Então, por que ler? Então, ler está se tornando um hábito. Mesmo com esse mar de informações, é só ilusão esse mar que nós temos. Por quê? Porque ler está em declínio. A leitura, ela está definhando. Não adianta termos tanta coisa para ler, não adianta termos muita informação à disposição se não fizermos uso dela. E essa informação, ela determina a qualidade futura. Vai determinar a qualidade das profissões, das formações, enfim, a qualidade do nosso meio ambiente. A educação precisa pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Pense nisso.